Agenda de hoje nós teremos uma introdução a respeito da solução. Falaremos também a respeito da parte de alta disponibilidade e clustering, SDX, Admin Partitions, inclusive teremos um demo bem interessante a respeito, a parte de gerenciamento de tráfego, SSL Offloading. Falaremos também um pouco a respeito da parte de networking, otimização e a parte de analytics. Bom, antes de mais nada, a plataforma Citrix ADC é uma plataforma que muitos de vocês já conhecem, já devem ter inclusive feito a apresentação ou até mesmo projetos com a solução, e que anteriormente era conhecida como Citrix NetScaler. Então, caso seja necessário procurar informações, ou caso vocês ouçam o nome NetScaler, ele hoje em dia, ele se chama, na verdade já tem algum tempo, ele se chama Citrix ADC. E o Citrix ADC, como essa sigla significa Application Delivery Controller, ou seja, ele é um controlador de entrega de aplicação, ele visa melhorar a entrega de conteúdo de aplicações com base nesses 4 princípios que nós temos aqui, em questões de disponibilidade, performance, offload e segurança. Falando então, por exemplo, da parte de disponibilidade, fazer com que as aplicações estejam sempre disponíveis com a melhor entrega possível em termos de capacidade e, obviamente, tudo isso sendo feito com inteligência de monitoramento para garantir que realmente a informação e o serviço está disponível. Melhorar a performance, acelerando aí a entrega da aplicação diversas vezes, tanto informação estática quanto dinâmica, através, por exemplo, de tecnologias como compressão e caching. Melhorando também a parte de offload, ou seja, descarregar o conteúdo ou descarregar o processamento que seria executado pelos servidores, fazendo com que menos servidores tenham a capacidade de atender mais usuários, uma maior demanda, por exemplo, com a parte de SSL offload, onde ao invés de processar esse tráfego no servidor, o tráfego ele passa a ser processado na solução Citrix ADC. E também aí com toda a parte de segurança fim a fim, por exemplo, com o nosso Secure Gateway, o nosso gateway de segurança integrado, por exemplo, para um acesso remoto seguro, aonde conseguimos aplicar uma segurança fim a fim para que o usuário possa ser produtivo e trabalhar de qualquer dispositivo em qualquer localidade, ou até mesmo, por exemplo, uma tecnologia de Web Application Firewall, onde podemos proteger essas aplicações contra ataques externos. Falando um pouco a respeito da solução como um todo, é importante a gente também entender qual que é o posicionamento do Citrix ADC no ambiente do cliente, como ele pode melhorar a entrega e a capacidade da empresa de manter os negócios, especialmente no cenário atual em que vivemos. Bom, o Citrix ADC, como a gente pode ver aqui na parte de cima, onde existe uma topologia de entrega, ele é uma solução que visa melhorar a entrega para os usuários dos serviços que temos disponíveis no nosso data center ou na nossa cloud, na nossa nuvem. Mas ele também pode ser posicionado, por exemplo, para melhorar a performance dos servidores que vão, neste caso, fazer acesso a uma plataforma de banco de dados através de uma tecnologia conhecida como Data Streaming. Ou também poderemos, por exemplo, utilizar o Citrix ADC numa nuvem pública ou privada, mas neste caso vamos falar de uma nuvem pública, melhorando a entrega dos serviços que estejam disponíveis nessa plataforma, até mesmo, por exemplo, com soluções como VPN site-to-site ou um balanceamento inteligente entre filiais. Se nós observarmos aqui na parte de baixo, nesses pilares que nós temos de tecnologia, existem tecnologias que são mais fáceis de serem reconhecidas pelos clientes, por exemplo, como a parte de balanceamento de tráfego, onde podemos melhorar a capacidade de entrega de serviços que estejam sendo hospedados nos servidores dentro de um data center ou numa nuvem.
por exemplo, toda a parte de Content Suite, onde aplicamos tecnologia para entender qual é o conteúdo ou qual tipo de acesso está sendo realizado para realizar um balanceamento muito mais inteligente do que apenas numa camada, por exemplo, Layer 4, ou até mesmo, por exemplo, parte de cache, onde conseguimos otimizar muito a experiência do usuário, e passando também, por exemplo, por uma questão do Global Server Load Balance, onde conseguimos aplicar uma inteligência para que a empresa possua uma continuidade de negócios, ou seja, possua a capacidade de entregar os serviços necessários, não importa onde esse serviço esteja localizado, quer sejam múltiplos data centers, ou quer sejam, por exemplo, entre topologias de on-premise, cloud, ou nuvens híbridas. Né? Na parte de segurança, podemos falar um pouco a respeito do SSL Offload, onde, de novo, conseguimos melhorar a capacidade da empresa em entregar os serviços aos usuários, pelo fato de que os servidores não precisarão mais fazer o processamento da carga SSL de criptografia, até mesmo passando, por exemplo, aí pela parte de proteção à negação de serviços, ou SSL VPN, fornecendo um túnel seguro para, caso seja por qualquer motivo necessário, um usuário conseguir estar conectado na empresa e trabalhar com tudo que ele precisa acessar, como se estivesse realmente conectado naquela rede. Né? Falar um pouquinho a respeito da parte de otimização, onde já falamos a respeito do SSL offload, mas temos também toda a parte de cache e compression, que visam otimizar e melhorar a entrega dos usuários às aplicações que eles precisam, e também toda a parte de gerenciamento e visibilidade, onde temos uma série de tecnologias que conseguem prover toda aquela visão e informação que a empresa precisa para gerenciar os negócios, os acessos aos serviços e garantir a segurança desses serviços e também do acesso dos usuários. Né? Um ponto importante em falarmos a respeito das plataformas é que a solução ao longo dos anos ela evoluiu. Então, ela, obviamente, já há muitos anos, ela é uma solução baseada em software, o que permite que a Citrix entregue a solução ADC num formato físico, onde nós temos aqui, por exemplo, as plataformas SDX e MPX, que a gente vai falar um pouco mais para frente a respeito, e também na parte virtual, entre nós temos aqui o VPX, que é aquele modelo de máquina virtual tradicional, e o CPX, onde a gente está falando da parte de container e microserviços. Uma edição um pouco mais recente, mas que também é muitíssimo interessante, é a parte do BLX, onde é uma solução software, onde o cliente faz o download da plataforma Citrix ADC, da solução, e instala no seu próprio hardware, eliminando aí custos, por exemplo, de importação, ou até mesmo utilizando um hardware que ele tenha a capacidade de executar um grande processamento. Então, também é muito interessante. De novo, isso visa melhorar a capacidade que nós temos de fornecer a solução para o cliente, adequando à necessidade que ele tenha, em termos de budget, de projeto, de localidade, enfim. Nós conseguimos ter um posicionamento muitíssimo interessante com a solução, tanto em termos de plataformas como em termos de edições. Por exemplo, a edição Premium era uma edição que contém todas as funcionalidades que o Citrix ADC pode entregar. A edição Advanced, ele possui as principais tecnologias que o cliente pode necessitar quando utilizar o Citrix ADC, e a versão Standard tem as funcionalidades mínimas para utilização da plataforma. E tudo isso no modelo super interessante de Pay as you grow, ou seja, não é necessário que o cliente faça um investimento total de budget no momento zero. Né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso no próximo slide, mostrando como que a solução consegue escalar. Né? Já faz um bom tempo que a Citrix possui a capacidade de atender essa demanda de negócio dos clientes através da solução NetScaler, que hoje em dia é o Citrix ADC. Mas a Citrix também possui um formato de entrega de capacidade muito interessante, que é o TreeScale. E o que é o TreeScale? O TreeScale, ele nada mais é um modelo onde a Citrix consegue fornecer, capacitar o cliente a ter a demanda dele sendo atendida no momento em que ele precisa. Ou seja, o cliente inicia com uma plataforma menor, com uma menor capacidade, mas conforme os negócios evoluem, o cliente tem uma necessidade maior, uma demanda maior de serviços,
ele consegue escalar esse equipamento, ele consegue acomodar o investimento dele inicial. Então, vamos começar aqui falando a respeito do Scale Up. O Scale Up, a gente pode entender ele como uma aquisição inicial, onde pode ser um equipamento físico ou virtual, e que à medida que o cliente necessitar de uma maior capacidade, naquele mesmo equipamento, o equipamento expande a capacidade dele de processamento. Então, ele inicia, por exemplo, lá com uma capacidade de X gigas de throughput, e conforme ele vai necessitando de mais throughput, ele adquire o licenciamento e expande a capacidade nesse mesmo dispositivo, Scale Up. O Scale In, ele é um pouco diferente. O Scale In, ele traz uma capacidade de acomodar esse aumento da demanda, esse crescimento de capacidade, mas através de instâncias virtuais. Ou seja, imagina o seguinte, o cliente, ele tem um equipamento, Citrix ADC, só que neste caso é um modelo SDX, né? Porque aqui anteriormente estávamos falando, por exemplo, de um único equipamento, então poderia ser um VPX ou um MPX, e aqui estamos falando de um SDX, onde ele tem uma quantidade de instância, por exemplo, 4 instâncias virtuais de Netscaler, né? 4 Netscalers pequenos dentro dele, ou não tão pequenos assim, mas 4 instâncias. E aí, conforme a demanda dele cresça, aumente, ele consegue aumentar a quantidade de instâncias e de processamento que existe nesta caixa. Ele pode fazer isso baseado, obviamente, num limite em que o equipamento permita, e essa capacidade ela vai ser limitada exclusivamente ao hardware que o cliente tem. Existem equipamentos SDX que podem ter um crescimento de mais de 100 instâncias de ADC internamente nele. Ou seja, é um equipamento com uma grande capacidade de crescimento. E não somente nesse formato, nós também, esse foi o Scale In. Então, nós temos também o formato Scale Out. O que é o Scale Out? O Scale Out é a capacidade de crescimento em cluster. Ou seja, o cliente ele pode ter uma série de Citrix ADCs, aonde ele agrega todos esses equipamentos num único pool, num único cluster de processamento, não é um cluster somente de disponibilidade, como outros concorrentes têm no mercado. Todos os equipamentos vão processar, vão fazer parte desse cluster, gerindo essa capacidade dele. Eu não gosto muito de falar de números, porque isso está sempre, né, é um ponto que sempre evolui. Mas, se eu não estou enganado, um cluster atualmente ele tem a capacidade de até 32 Citrix ADCs conectados nele, ou seja, é uma capacidade tremenda de processamento e de tráfego de dados. Então, com certeza, nós conseguimos atender qualquer demanda, qualquer necessidade, desde uma empresa que tem uma demanda pontual, ou seja, uma empresa tanto pequena ou com uma demanda menor, quanto empresas que possuem já uma capacidade maior, por exemplo, o mercado financeiro, healthcare e outros, até mesmo demandas de grandes data centers, grandes cloud providers. Tá? Isso é muito importante frisar, que é a mesma tecnologia, é o mesmo hardware, escalando de maneiras diferentes. Por exemplo, na questão do scale-up, é possível que a capacidade cresça até 5 vezes sem aquisição de um novo hardware. No caso de um Scale-In com Citrix SDX, essa capacidade vai até 80 vezes no mesmo footprint. Ou seja, não existe uma necessidade de aumentar a infraestrutura física. E isso é muito importante, por exemplo. Tem grandes empresas que têm lá o seu equipamento, a sua infraestrutura, o seu data center, que não tem mais capacidade de crescimento, não tem mais alocação, não tem mais como colocar caixas, equipamentos físicos lá dentro. E nós conseguimos atender essa demanda, esse crescimento, e junto nessa jornada com o cliente, adequando ao espaço físico que ele tem. E até mesmo na questão do cluster, aonde nós conseguimos ter uma capacidade tremenda de processamento, escalando para vários terabytes,
e com uma capacidade de atender um negócio muito melhor do que um simples HA. Tá? Mas esses não são os únicos modelos que nós temos de fornecer capacidade para o cliente. A maneira com que a Citrix evoluiu, nós, obviamente, né, seguindo o mercado e visando ajudar os clientes nessa jornada, nessa transição, novos modelos de capacidade surgiram. E aqui nós estamos falando de dois modelos de capacidade. Um modelo de capacidade onde eu tenho um Pooled Capacity baseado em subscrição por software, e nós temos um segundo modelo onde esse mesmo Pooled Capacity, além de fornecer o software necessário do Citrix ADC, também fornece o hardware, ou seja, o hardware também vai crescer junto com a demanda, com a capacidade que a empresa necessitar. O primeiro modelo, o modelo do lado esquerdo, ele é muito interessante quando são clientes que visam, por exemplo, trabalhar 100% software, onde ele não necessita do hardware. Por exemplo, clientes que já estão no modelo 100% cloud, 100% em nuvem, tudo baseado em software. Mas grandes clientes e muitos clientes no mercado ainda necessitam da capacidade de hardware, de processamento, de disponibilidade independente do restante da infraestrutura. Para esses clientes, o hardware zero capacity ele é super interessante, porque o modelo ele é fornecido com licenciamento, com a tecnologia, com o software, mas também com o hardware. Esse hardware vai acomodar o crescimento de demanda do cliente. Muitíssimo interessante, e eu acredito que a gente consegue atender diversas demandas de mercado com estes modelos. Tá? Falando um pouquinho a respeito do Pooled Capacity, eu quero demonstrar a vocês como que isso funciona, né? Como é que o cliente trabalha essa questão de capacidade. Bom, então aqui nós temos o Citrix ADM, onde nós conseguimos definir qual é a capacidade que o equipamento tem. Então, por exemplo, eu posso conectar num NetScaler, num ADC, apontar lá o licenciamento, quem é o servidor de licenciamento e qual a capacidade que esse equipamento vai ter. Nesse caso, por exemplo, eu tenho um licenciamento de 200 gigas. Se nós voltarmos na primeira tela, ele mostra que 100% da capacidade foi alocada. Já se eu precisar fazer uma alocação em outras instâncias, em outras localidades, eu posso balancear isso, ou seja, em vez de 200 passo a ter 100, 100 vai ser 50% da capacidade que eu tenho. Ou seja, eu ainda possuo mais 100 gigas para fazer a distribuição entre outras instâncias, entre outros ADCs. Tanto equipamentos físicos, como aquele que eu comentei do Hardware Zero Capacity, como também instâncias em nuvens públicas. Ou seja, eu consigo criar Citrix ADCs, eu consigo instanciar Citrix ADCs em diferentes nuvens públicas, consumindo a quantidade de recurso que eu tenho disponível. Ou seja, nesse caso, por exemplo, eu criei aqui duas instâncias com 193 GB sendo consumidos no total. Ou seja, para os 200 GB que eu tenho disponíveis, eu ainda consigo acomodar, por exemplo, vamos pensar que é um ambiente de teste, de homologação laboratório, eu ainda consigo acomodar mais 7 gigas de processamento para ser, por exemplo, o meu ambiente piloto, tendo um total, por exemplo, agora de 3 instâncias e 100% de capacidade alocada. Muitíssimo interessante, atende diversas necessidades de negócio, atende a demanda do cliente nessa jornada para a nuvem, nessa transição do modelo on-premise para o modelo em cloud, nós conseguimos ser um parceiro de valor agregado. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui da questão de alta disponibilidade e clustering. Tá? Antes de mais nada, né? Por que o clustering? O clustering ele visa suprir aquela demanda que os negócios possuem, que é altíssimos níveis de performance e disponibilidade. Por exemplo, hoje, né, atualmente, no mundo em que vivemos, uma questão de upgrade ou uma janela de manutenção, né, uma manutenção no nosso ambiente, onde a gente tem uma disruptura, ela é muito maléfica para o negócio. Isso faz com que o cliente perca, por exemplo, oportunidades de negócio. Não seria muito mais interessante do que, tradicionalmente, equipamentos que possuem um HA onde
toda a configuração, todo o licenciamento é sincronizado entre um e o outro equipamento, e que neste modelo um equipamento principal está ativo e o segundo está passivo, não seria muito melhor se nós tivéssemos a capacidade de utilizar todo esse investimento que foi feito em termos de equipamento e até mesmo investimento financeiro feito pelo cliente? Essa é a visão do clustering. É trazer uma eficiência na utilização, fazer com que o downtime deixe de ser uma realidade no cliente, pois esse é um luxo que praticamente nenhuma empresa pode se dar nos dias atuais, onde num processo global de mudança, como vivemos hoje em dia, profissionais trabalham de diversas localidades pelo mundo inteiro, praticamente 24/7, e nós conseguimos fazer com que o cliente passe de um modelo de ativo-passivo para o modelo ativo-ativo, fazendo com que ele consuma toda a capacidade, toda a aquisição que ele fez, esse investimento, esse aporte financeiro, ou seja, nós vamos ter um aumento na eficiência dos recursos que antes estavam não sendo utilizados, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é uma solução extremamente elegante para escalar a capacidade de processamento, adicionar capacidade e satisfazer, né, a demanda de negócio, escalando, como eu disse há pouco, até 32 equipamentos atuando como uma única unidade lógica. E se nós temos aí também, obviamente, uma única unidade lógica, nós também vamos ter aí uma melhor gestão, uma gestão mais simplificada, né? Outro ponto super interessante também é ter uma capacidade dinâmica, provendo exatamente aquilo que o cliente precisa no momento em que ele necessitar e garantindo que não vão existir downtimes no ambiente, né? Todo esse dado ele é trafegado entre todos os equipamentos que passam a fornecer todos os serviços que o cliente precisa. E, obviamente, aí num determinado momento, caso ele precise fazer alguma manutenção em algum equipamento, o restante dos equipamentos continuarão a garantir a entrega das informações, porque toda a configuração é replicada e o ambiente em cluster ele tem uma tolerância altíssima a falhas nesse ambiente, tá? Então isso é muito importante, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito de como isso funciona. É uma topologia, o cluster, ele é uma topologia lógica, ou seja, então diferente de outros fabricantes que precisam de hardware específico, nós não necessitamos, nós vamos trabalhar a questão do cluster de maneira lógica, isso é super interessante, fazendo com que toda a parte de gerenciamento tenha lá o seu control plane para administração, toda a parte de processamento do cluster que precisa ser trafegado entre os equipamentos é feita através do backplane, e toda a parte de entrega de serviços, né, e processamento de requisições através dos servidores e dos clientes também tem os seus acessos garantidos, né? De novo, é muito importante lembrarmos que aqui é um conceito lógico e que ele pode ou não estar, por exemplo, segmentado através de VLANs ou uma topologia que atenda aí a necessidade do negócio do cliente, tá? Falando um pouquinho mais a respeito também do cluster. O cluster ele possui duas entidades bem diferenciadas numa topologia Citrix ADC. O primeiro deles é o CCO, né, que é o Cluster Configuration Coordinator, que é responsável por toda a parte de sincronização de configurações e propagar comandos e arquivos através de todos os equipamentos que fazem parte daquele cluster. E o CCO, ele vai ser o owner, ele vai ser o responsável por ter aquilo que identifica o cluster, que é o cluster IP, que é utilizado para gerenciamento desse cluster. Vale lembrar que a qualquer momento, se qualquer um dos nós do cluster ele tiver, por exemplo,
uma configuração não atualizada, ele estiver fora de sincronismo, existe um serviço do cluster, obviamente, da tecnologia de cluster da Citrix, que vai garantir com que essa configuração seja replicada através de todos os nós. E aí nós estamos falando em replicar configuração, sincronização de arquivos, replicar certificados, ou seja, vai fazer uma otimização no gerenciamento. Eu não preciso copiar, por exemplo, um certificado digital em equipamento por equipamento num cluster que tenha 4, 8, X caixas ou X equipamentos, né, porque também pode ser virtual, X equipamentos, isso é feito de maneira automatizada. Vamos falar um pouquinho agora a respeito do SDX, SDX. O SDX, ele é um equipamento, ele é um Citrix ADC físico com instâncias de ADC, ou seja, ele é como se fosse um híbrido entre o Citrix ADC MPX com o Citrix ADC VPX. Nós temos toda a capacidade, né, diferenciada entre modelos de hardware com a capacidade de criação de instâncias, ou seja, são máquinas virtuais Citrix ADC dentro de um único hardware. O que é muito interessante, porque primeiro que isso me dá uma capacidade de ter versões totalmente independentes. Vamos pegar um cenário que é muito interessante. Existe uma nova funcionalidade que a Citrix lançou no mercado e que um cliente tem muito interesse em utilizá-la. Mas ele tem em produção uma versão X do firmware. O cliente ele pode criar uma instância virtual, ele pode pegar uma dessas instâncias virtuais e fazer até mesmo a atualização do firmware nessa instância, validar no ambiente, por exemplo, de homologação, ambiente piloto, garantir que aquela funcionalidade realmente atende à demanda do negócio e aí sim replicar essa configuração, essa atualização entre as outras instâncias. Tá? E é super interessante também entender que existe zero de perda de performance, tá? Não existe perda de performance praticamente nesse ambiente. Então, isso me garante uma abstração e uma garantia de performance que faz com que o negócio ele esteja 100% disponível. Né? Então, não existe perda de investimento, muito pelo contrário. Existe um valor agregado altíssimo. Uma que você tem uma consolidação muito grande na parte de gerenciamento, você tem um hardware dedicado, você consegue especificar questões, por exemplo, de processamento e outros pontos entre instâncias, e até mesmo suportar produtos diferentes da Citrix, que não são do fabricante Citrix, dentro desse equipamento, por exemplo, como soluções da Palo Alto Networks, AppSense e CA, agregando muito valor na plataforma e fazendo com que você tenha uma consolidação excelente para entregar aquilo que o negócio precisa, o que o cliente necessita, tá? Falando um pouquinho a respeito da questão da abstração, que é algo super interessante. Primeiro de tudo, cada instância ela tem um isolamento completo em termos de CPU, memória e processamento SSL. São entidades em espaços completamente separados através da solução de hypervisor da Citrix. É uma versão proprietária específica para o ADC. E isso faz com que seja possível até mesmo pontos de ter versionamentos diferentes de Citrix ADC dentro de uma mesma caixa. E isso também propicia, por exemplo, janelas de manutenções diferentes, porque o mesmo equipamento você pode ter configurações, atualizações, mudanças, sem que você tenha que alterar todo o seu equipamento. É uma abstração completa também, obviamente, em termos de networking, sem degradação de performance. Como a gente já falou aqui a respeito, é possível você dedicar capacidade do hardware para as instâncias que o cliente necessita. Não só em termos de processamento, mas também até em questões de administração. É possível fazer com que determinados usuários ou determinadas credenciais tenham acessos exclusivamente às instâncias e aí criar, deletar, alocar recursos e trabalhar de maneira totalmente desagregadas, de maneira agnóstica. Tá? Então, falando um pouquinho a respeito da solução, isso é muito interessante, primeiro,
tudo que já falamos a respeito da abstração, né? Questões de isolamento de memória, CPU, processamento, etc, etc. Outro ponto super interessante é que, independente da versão utilizada, tanto os modelos físicos, por exemplo, MPX, SDX, quanto os virtuais, possuem 100% da funcionalidade do ADC. Tá? Não é porque você saiu do seu data center, que o cliente foi para um modelo de nuvem pública, que ele deixa de ter funcionalidade. Ele continua trabalhando, ou até mesmo dentro do data center, caso ele queira migrar da plataforma física para virtual, ele não deixa de ter os serviços que ele necessita para entregar para as áreas de negócio. E um crescimento pay as you grow, ou seja, você cresce conforme a sua demanda, a sua necessidade exige, a necessidade do nosso cliente. É possível fazer com que a gente encaixe, né, aquele budget que o cliente tem inicial do projeto, e conforme o projeto vá sendo aí desenvolvido e sendo mais utilizado, que o cliente faça então um investimento para crescimento desse ambiente, né? Falando um pouquinho, por exemplo, como funciona, aí dando um exemplo na questão de upgrade de imagem, uma simplificação muito grande. Eu escolho qual é a versão da instância Citrix do ADC que eu quero executar, faço a atualização desse ambiente, automaticamente o sistema começa a fazer a entrega e a preparação dele, e aí eu tenho o serviço disponível para configurar. E aí, nesse momento, obviamente, eu tenho que entrar com as informações de uma maneira muito similar que é feita no ADC como um todo, no Citrix ADC. Eu entro com as informações de networking, entro com as informações, né, configuramos quais são as configurações do sistema em si, por exemplo, aqui time zone, etc. E licenciamento para que aí, então, a solução esteja disponível. Também em termos de gerenciamento, é muito interessante notar que a Citrix fornece uma visibilidade muito grande para os clientes. Então, nós temos aqui, por exemplo, dessa quantidade total de equipamentos que existem no cluster, eu tenho aqui as instâncias, desculpe, no cluster não, no SDX, eu tenho essas instâncias em utilização. E ele me traz aqui algumas informações a respeito a elas, inclusive até de tecnologias que são de outros fabricantes. Tá? Em termos de capacidade de processamento, como que está a questão de conectividade também, mostrando e garantindo que o serviço está configurado da maneira correta. E também me trazendo informações do hardware, da instância, como por exemplo, nós podemos ver aqui nesse slide, existe um warning aqui, né, um alerta a respeito da fonte, né, do power supply, que pode indicar aí, de repente, a necessidade de intervenção aí no ambiente, já antecipando aí uma possível janela de manutenção. Tá? Aí, a respeito do provisionamento, né? Então, vamos fazer o provisionamento da versão que eu quero, qual que é a funcionalidade desse Citrix ADC. Depois que é feito o upload, o sistema está disponível para nós utilizarmos. Aqui nós temos uma matriz, né, um sumário, comparando as edições. Então, de novo, Citrix MPX e SDX, MPX e SDX, eles são appliances físicos, onde existe uma capacidade também de crescimento de instâncias virtuais no caso do SDX, e o Citrix ADC VPX, ele é um appliance virtual, ou seja, ele é uma solução 100% em software. Vamos falar agora a respeito da parte de admin partitions, que inclusive é muito interessante e é uma solução que eu particularmente gosto muito e que ela é pouco explorada, inclusive pelas demandas que os clientes possuem. O admin partitions, ele fornece uma capacidade de isolamento na administração, fazendo com que usuários credenciais diferentes possam ter acessos a serviços diferentes. Então, você pode ter, por exemplo, um único administrador com múltiplas partições,
E esse administrador, ele tem configurações completamente diferentes baseados em cada partição. Então, toda a parte de gestão, monitoramento, log, até mesmo logicamente, por exemplo, parte de networking, etc., isso é segmentado através das partições, podendo prover, inclusive, modelos, né, ou formas de autenticação diferenciados para cada usuário, para cada credencial utilizada para fazer a gestão. Então, é uma solução muito poderosa, onde nós conseguimos ter uma separação lógica do Citrix ADC, ou seja, um único equipamento, tanto físico quanto virtual, com múltiplas partições, fornecem capacidades de gestão completamente separadas para times diferentes, por exemplo. O time de networking vai ser responsável por fazer a configuração de serviços de networking. Então, ele vai ter acesso a funcionalidades A, B e C. Já o time de virtualização, o time de End User Computing, vai ter acesso, por exemplo, à parte de entrega de aplicativo e desktop virtualizado da Citrix. Então, ele vai ter acesso a outras funcionalidades e outras configurações, garantindo até que um time não interfira no trabalho do outro, né? Isso é algo de muito valor e muito interessante aqui. Vamos lá, fazer uma demonstração aqui rápida de como que isso funciona. Então, aqui nesse caso, eu tenho um único equipamento. Esse equipamento, eu vou fazer a configuração dele, proporcionando partições diferentes por usuários. Então, aqui nós vamos em Sistema, Partição, e vamos configurar uma nova partição. O nome vai ser P1, onde eu também posso garantir ali uma quantidade de recursos que essa partição vai consumir. E aí, obviamente, posso assinar VLANs, etc, etc. Ou seja, toda aquela parte de segmentação lógica de rede. E também, obviamente, eu posso configurar e dizer quem é o usuário que vai fazer acesso dela futuramente. Vou criar uma segunda partição também fazendo toda a configuração necessária em termos de recursos, de rede, usuários, etc, etc. Nesse momento, duas partições criadas. Agora, indo na parte de administração de usuários, nós começamos aqui a fazer a preparação de quais são as credenciais que vão ter acesso a cada uma dessas partições. Então, por exemplo, o user 1, ele vai ser criado e garantido o acesso a ele a uma partição, que no caso vai ser a partição 1. Selecionamos a partição 1, feito. Selecionamos quais são as políticas de comando que ele pode trabalhar. Nesse caso aqui, nós vamos dar um acesso de partition admin e vamos garantir o acesso que o usuário possa ter, ou seja, então o usuário 1 tem acesso à partição 1 com comandos de administrador. Agora vamos fazer o mesmo para o usuário 2 e a partição 2, garantindo que ele tem acesso ao que é necessário. Tá? Então temos o usuário 1 com acesso à partição 1, usuário 2 com acesso à partição 2. Fazemos o logoff, entramos com o usuário 1. Então aqui podemos ver, por exemplo, que esse usuário corrente, ele tem acesso à partição 1, ou seja, partição 1, usuário 1. Agora vamos fazer o logout e entrar com o usuário 2. Entramos com a credencial 2 e garantimos, né, e percebemos que foi garantido o acesso da partição 2 a esse usuário, ou seja, o usuário 1 tem acesso à partição 1, o usuário 2 tem acesso à partição 2. Agora, voltando com o usuário NSRoot, nós vamos criar um terceiro usuário para fazer um teste bem interessante. Eu vou garantir o acesso a ambas as partições quando me autenticar com essa credencial. Ou seja, a partir deste momento, fazendo a autenticação com o usuário 3, nós podemos escolher qual é a partição que iremos fazer o gerenciamento, ou seja, nesse momento na partição 1, e aí, indo na tela, na parte superior,
podemos aí fazer aí a troca para a partição 2 e ter acesso a toda a configuração necessária desse ambiente. A diferença aqui principal, né, e acho que é importante ficar claro a todos, é que com um Citrix ADC sem a partição, você tem um único sistema lógico, aonde o administrador tem acesso aos serviços que existem no equipamento. Tá? Quando trabalhamos com partições, nós passamos a ter um gerenciamento lógico, aonde, por exemplo, cada administrador pode, por exemplo, ter acesso àquele serviço que ele demanda. Obviamente, um administrador pode ter acesso a uns ou mais serviços, garantindo com que ele faça toda a configuração necessária dentro daquela partição, em termos de utilização de dados networking, e ainda assim garantindo toda uma abstração em termos de arquivos, logs, informações geradas, etc. e etc. Continuando. Parte de gerenciamento de tráfego. O gerenciamento de tráfego ele é uma tecnologia muito utilizada nos dias de hoje. Na verdade, já há muito tempo ela é utilizada para garantir uma entrega dos serviços que existem dentro do data center da empresa, provendo, por exemplo, alta disponibilidade, falhas, a recuperação de desastres de maneiras geográficas e também garantindo um acesso seguro, um acesso remoto seguro e melhorando aí a performance e a experiência dos usuários quando acessarem os recursos. Como que ele funciona? Quando falamos do load balance tradicional, ou seja, do server load balance, nós estamos falando em balancear uns recursos que estão em uma mesma localidade, numa mesma, ou, digamos, infraestrutura, por exemplo, o mesmo data center, mesma nuvem pública ou mesmo data center, onde, por exemplo, temos a entrega de um serviço web, onde eu tenho um servidor de aplicação, e aí eu adiciono múltiplos servidores de aplicação para garantir a entrega do serviço. Quando nós falamos do GSLB, ou seja, o Global Server Load Balance, nós estamos falando em fornecer uma capacidade de balanceamento global, ou seja, através de diferentes localidades, ou seja, o cliente ele pode ter um serviço no data center principal dele, mas ele pode conectar ou pode criar um ambiente de recuperação de desastre, por exemplo, numa nuvem pública, ou ele pode ter múltiplos data centers até mesmo no formato ativo-ativo, onde ele distribui a carga desses serviços entre esses diferentes data centers, capacitando com que o usuário conecte no data center que melhor possa garantir o acesso ao serviço que é necessário. Falando no caso do balanceamento em si, existem alguns pontos que são bem interessantes de se entender, né? Primeiro de tudo, um dos princípios mais fundamentais é entender de onde vem essa requisição, ou seja, o cliente faz o acesso a um recurso, esse recurso é publicado através do Citrix ADC e o acesso ele é direcionado ao servidor, por exemplo, com a melhor disponibilidade. E esse melhor, ele pode ser, podem ser alguns fatores. Esse servidor pode ter uma menor quantidade de conexões, ou ele pode ter um tempo melhor de respostas, por exemplo, né? Ou até mesmo uma menor utilização de CPU. Mas a seção do usuário, por exemplo, caso ele esteja fazendo compras num website, ele precisa ter garantido a conectividade dele, a persistência dele naquele determinado servidor. Então, por exemplo, o Citrix ADC ele pode fazer com que esse usuário ele tenha sempre lá todo o processo dele sendo executado no mesmo servidor até que ele finalize a compra que ele está realizando.
E por último, e não menos importante, também é importante monitorar a saúde e a disponibilidade dos servidores, né? Garantindo aí, por exemplo, que possamos monitorar o servidor sabendo que ele está online desde um simples ping, né, um ICMP nesse servidor, até mesmo executando scripts complexos para garantir que a aplicação está entregando o serviço e que o serviço realmente está online. Já no caso de balanceamento Layer 7, ele é um pouco diferente. O Layer 7, ele é um balanceamento muito mais avançado, né? Ele é um balanceamento onde eu consigo, por exemplo, utilizar atributos da requisição vindo para o lado do usuário, ou seja, que tipo de dispositivo o usuário está trabalhando, é um Mac, é um Windows, linguagem, ou qual navegador que ele está utilizando, qual é o tipo de requisição que foi feita e também, obviamente, direcionar essa requisição para o servidor que eu gostaria que ele fosse direcionado, por exemplo, com uma certa característica. Então, isso pode fazer com que o servidor ele não tenha apenas ele não seja apenas parte de um grupo, mas que ele tenha uma característica em específica naquele servidor, por qualquer motivo que seja, qualquer característica que seja, e garantir que o usuário vai ser conectado nele. Então, vamos pegar um exemplo, de novo, né, um processo lá de compra online, aonde eu quero garantir que os clientes, que são clientes VIPs, lá, um cliente Platinum, ele vai sempre ser direcionado para um servidor onde eu tenho uma maior capacidade de processamento, por exemplo, mas podem, obviamente, ser diversos outros fatores, né? Então, basicamente, é isso. Load balancing, falamos de balanceamento mais local entre servidores dentro daquela infraestrutura. E o GSLB falamos da parte de balanceamento global, onde nós conseguimos distribuir o tráfego vindo dos clientes em data centers que possam acomodar o serviço. Então, por exemplo, eu tenho aqui, neste caso, um cliente que tenta acessar um serviço no site A, mas, obviamente, o Citrix ADC já identificou que esse serviço, esse servidor está indisponível, ou que ele não está com a melhor performance, e ele consegue direcionar o tráfego para um outro data center, ou seja, o cliente vai ser direcionado para aquele data center com a melhor performance. Falar um pouquinho também a respeito da parte de balanceamento SQL Server, né, SQL Server, banco de dados. É possível fazer com que os servidores têm uma redução em termos de CPU, em termos de processamento, pois nós conseguimos fazer um balanceamento inteligente, fazer um offload dessas conexões do database, melhorar a performance até 20 vezes e prover uma capacidade de HA e Disaster Recovery, indo além do que o banco de dados tradicionalmente consegue executar. E isso pode ser feito também tanto para servidores Microsoft SQL quanto MySQL, né? Bem diferente aí do que a concorrência fornece no mercado. Falar um pouquinho a respeito de SSL. SSL, ou SSL Offload, é a capacidade que o Citrix ADC tem dele, do produto, executar toda a parte de SSL Offload, ou seja, toda aquela parte de processamento, criptografia, descriptografia, que é uma carga muito pesada para servidores não dedicados, ou seja, servidores que não têm um hardware específico processarem. Se você tem um equipamento como o Citrix ADC fazendo offloading, ou multiplexação, ou descriptografando, analisando o tráfego e direcionando esse tráfego para o melhor servidor, ou fazendo até mesmo uma compressão, você tem uma escalabilidade muito maior, muito mais elevada para os servidores, porque eles não têm que lidar com todo esse serviço, que é um serviço muito oneroso. Quando falamos da parte de criptografia, são serviços pesados, e o Citrix ADC, ele possui a capacidade avançada de executar esse processo de uma maneira muito mais eficiente e muito mais rápida, né? Garantindo que o usuário tenha acesso àquela informação muito mais rápido, de uma maneira muito melhor, ou seja, garantindo uma experiência melhor para os usuários, com o mínimo de investimento. Falar um pouquinho também da parte de networking, né? A solução Citrix ADC, ela possui uma gama gigantesca de serviços de networking. Fazendo um highlight especialmente aqui num ponto que é uma demanda muito grande no mercado, que é a parte de gestão de IPv6. Tá?
O Citrix ADC ele consegue fornecer diversos serviços que nós vamos ver mais adiante em IPv6 sem custo adicional, ou seja, toda a parte de funcionalidade, de networking, segurança, balanceamento, entre outros, ele pode e deve ser utilizado e a Citrix não cobra nada mais por isso. Né? Diversos serviços podem ser executados dentro do ambiente, como nós podemos ver aqui, por exemplo, como a parte de SSL offload, NAT de IPv4 e IPv6, rewrite, compression e etc, etc, dentre outros, na plataforma. E isso é muito interessante, por exemplo, a gente tem alguns casos de utilização, como, por exemplo, migração de clientes, onde eu tenho clientes que são IPv4 e IPv6, que precisam, por exemplo, um cliente IPv6 acessar um IPv4, né? Super interessante. Ou, por exemplo, onde eu tenho o inverso, onde eu tenho servidores que podem ser um mix de IPv4 e IPv6, e eu preciso fornecer o acesso desses servidores a clientes que ainda são IPv4. Então, isso é super interessante, né? É possível fazer com que o Netscaler ele seja aí a ponta, fazendo com que os usuários, quer estejam vindo em IPv4 e IPv6, conectem dentro de um data center que ainda está sendo executado em IPv6. Ou, por exemplo, até mesmo aí num ambiente onde eu tenho um mix de servidores entre IPv6 e IPv4. Tá? Aqui uma matriz, basicamente um sumário, dizendo aqui o que é ou não possível ser feito através do que é acessado pelo cliente e do que é entregue pelo servidor, ou seja, IPv4, IPv4, IPv6, IPv4 e o inverso também. Muito interessante. Lembrando que, além disso, também é possível fazer balanceamento NAT, Layer NAT3, RNAT, etc, etc. Inclusive, falando em RNAT, Citrix ADC possui uma capacidade muito interessante de proxy reverso, onde as empresas podem tirar um grande proveito, um benefício muito grande em utilizar a solução para substituir, por exemplo, proxies antigos, lá, como era o antigo ISA-Proxy da Microsoft, entre outros. Toda a parte de roteamento dinâmico também é suportada. Então, por exemplo, falamos aqui em OSPF ou BGP, podendo atender grandes empresas, grandes redes em estruturas complexas. Tá? Falando um pouquinho aqui da parte de otimização, nós temos tecnologias muito interessantes, como, por exemplo, a parte de caching, aonde eu consigo fazer com conteúdo que já foi acessado previamente por um usuário, ele fique disponível numa área do Netscaler, que inclusive pode ser a memória, ou seja, uma área de acesso extremamente rápida e eficiente, onde eu consigo entregar o conteúdo de uma maneira muito mais rápida para o usuário, quer seja um conteúdo estático ou um conteúdo dinâmico. E isso melhora muito a experiência do usuário, porque ele tem um tempo muito mais rápido, né? Foi um tempo extremamente curto para ele receber a informação e que também alivia a carga no servidor. Eu não preciso ficar buscando aquela informação a todo momento que um usuário, 1.000, 10.000 usuários estão fazendo acesso a conteúdos. Então, por exemplo, época que nós temos aí Black Friday, ou que nós temos, por exemplo, até mesmo inscrições, vestibular em universidades, etc, etc. Isso ajuda demais a empresa a fornecer e garantir o serviço com uma qualidade excelente. E também a parte de compressão, onde conseguimos também fazer da mesma forma otimizações, por exemplo, compactando o conteúdo, o que diminui a quantidade de dados sendo trafegados. Se diminui a quantidade de dados trafegados, mesmo clientes com uma conexão com uma capacidade de banda menor vão ter uma experiência melhor. Reduz também o overhead, porque o servidor não tem mais a necessidade dele executar a compressão, o Netscaler executa de uma maneira muito mais eficiente, e a gente consegue até mesmo eliminar aí, por exemplo, pontos de lentidão na rede e melhorar a performance da aplicação, especialmente quando a gente fala nos tempos de hoje aí de trabalho remoto, onde diversas pessoas, diversos profissionais precisam acessar outros conteúdos. É isso. Agradeço a presença de todos, muito obrigado e até breve.